Em meados da década de 70, um jovem escritor chamado Peter Benchley buscava inspiração para emplacar o seu primeiro livro de sucesso, quando se deparou com uma notícia sobre o pescador esportivo Frank Mundus, que havia capturado um imenso tubarão branco em 1964. Eu li uma pequena matéria no New York Daily News sobre um pescador que havia capturado um tubarão branco de 2 toneladas perto de Montauk. E eu não fazia ideia de que uma criatura dessas pudesse existir. A partir desse relato, Benchley estruturou uma trama focada no que aconteceria se um grande tubarão branco chegasse para aterrorizar uma pequena cidade litorânea. O romance ainda não havia sequer sido publicado, quando os produtores Richard Zanuck e David Brown, em busca de uma história para uma adaptação cinematográfica, tomaram conhecimento do texto de Benchley. Eles gostaram tanto da premissa que decidiram pagar $175 mil pelos direitos de adaptação, incluindo $25 mil para que o próprio Benchley escrevesse o roteiro, e convenceram a Universal Pictures a financiar o projeto, embora não soubessem exatamente como aquele filme poderia ser realizado. Nesse meio tempo, a Universal havia contratado um jovem diretor talentoso de apenas 27 anos, chamado Steven Spielberg, responsável pelo ótimo e subestimado Encurralado, além de Louca Escapada, produzido justamente por Zanuck e David Brown. Spielberg encontrou o manuscrito de Tubarão no escritório dos produtores e imediatamente pediu uma cópia. Tinha uma grande pilha de páginas na mesa do escritório. E a primeira página trazia o título Tubarão, e eu não fazia ideia sobre o que aquele livro falava. Mas parecia interessante. Apesar de ter ficado empolgado com a história, Spielberg não era a primeira opção para comandar o projeto. Uma parte não dita do acordo que fizemos era usar um diretor da agência que nos vendeu os direitos do livro. E escolhemos um diretor chamado Dick Richards. Daí levamos o Dick para Nova York para conhecer o Benchley. E no meio da reunião ele disse: "Já tenho uma visão clara de como começar o filme. A câmera embaixo da água e subindo para a superfície, e nós vemos a cidade. Daí, a baleia salta." Daí, o Benchley olhou para a gente e respondeu: "Você quis dizer tubarão, né?" Depois da terceira vez que ele falou baleia, percebemos que ele não era o cara certo para o filme. E aquela fatídica reunião acabaria abrindo caminho para Steven Spielberg. O Peter Benchley disse que não queria trabalhar com um diretor que não sabia diferenciar um tubarão da baleia de Moby Dick, então acabou sobrando para mim. E assim, com um diretor ainda pouco experiente, tentando lidar com a pressão de adaptar um livro que eventualmente se transformaria num best-seller, além de um orçamento limitado e um cronograma praticamente impossível de cumprir, em maio de 1974, começavam as conturbadas filmagens de Tubarão. Uma série de ataques brutais a banhistas na ilha turística de Emmett revela a presença de um gigantesco tubarão branco. Para proteger a população, o xerife Martin Brody tenta fechar as praias, mas enfrenta a resistência do prefeito, que teme arruinar a lucrativa temporada de verão. Para caçar a criatura, Brody une forças com um jovem biólogo marinho e um pescador veterano, iniciando uma batalha mortal em alto mar. Ainda em 1974, o livro Tubarão finalmente foi lançado e rapidamente alcançou a lista de best-sellers do New York Times, aumentando cada vez mais a pressão do estúdio para lançar o filme, enquanto o sucesso do livro ainda estava em alta. O problema é que a produção ainda não tinha um roteiro finalizado e nem mesmo um elenco definido. O primeiro roteiro escrito por Peter Benchley era basicamente uma transcrição do livro. É sempre uma dificuldade quando o autor do romance escreve o roteiro.
Sem tempo a perder, os produtores contrataram o roteirista Carl Gottlieb, fazendo com que o roteiro continuasse sendo reescrito durante as próprias filmagens. Agora, a história se concentrava muito mais na relação entre os três personagens principais. Brody, o chefe de polícia local. Bonita touca, Harry. Hooper, o jovem e sarcástico biólogo marinho. Sabe aqueles 8 caras naquele barco lá fora? Sei. Olha, nenhum deles vai sair do porto vivo. E Quint, o veterano capitão caçador de tubarões. A bordo do meu barco, eu sou o dono, o chefe, o piloto e o capitão. O tubarão é fantástico. Mas se você não se importasse com aqueles caras, o tubarão não significaria nada. Charlton Heston, astro de Ben-Hur, Os 10 Mandamentos e Planeta dos Macacos, chegou a ser considerado para interpretar o Capitão Quint. Eu achava que era muita coisa, como um motor de 12 cilindros, quando eu só precisava de 8 para aquele papel em particular. Achei que ele era famoso demais. Achei que Charlton Heston, interpretando aquele papel, seria um pouco injusto com o tubarão, porque o tubarão não sobreviveria até o fim do primeiro ato. No fim, o papel acabou ficando com Robert Shaw, que enfrentava sérios problemas de alcoolismo durante as gravações, fazendo com que alguns takes precisassem ser descartados, simplesmente porque o ator estava embriagado. O Robert teve a ideia de ficar realmente bêbado para fazer aquela cena, e foi uma decisão muito infeliz. Vamos beber? Robert era alcoólatra. E ele realmente tinha um problema. Experimenta essa. Fui eu que fiz, é da boa. Ele normalmente começava a beber de manhã. Como você se prepara para esse tipo de trabalho? Bom, uísque, vodka, gin, tanto faz. E era triste, muito triste. Com preocupações muito maiores envolvendo a própria produção do filme, Spielberg permitiu que os atores improvisassem diversos diálogos, incluindo o famoso monólogo sobre o USS Indianapolis, que foi reescrito pelo próprio Robert Shaw. Eu estava voltando da ilha de Tinian Lake. Tinha entregue a bomba de Hiroshima. O texto foi baseado na história real do navio de guerra da Marinha dos Estados Unidos, que ficou historicamente famoso por 2 tragédias interligadas no final da Segunda Guerra Mundial: o transporte ultra-secreto das peças da bomba atômica, que seria lançada sobre Hiroshima, e seu subsequente naufrágio por um submarino japonês, onde centenas de marinheiros ficaram dias à deriva no mar, resultando num dos mais famosos e aterrorizantes ataques de tubarões da história. O tubarão vem para o homem mais próximo e esse homem começa a gritar e a bater na água. Às vezes o tubarão vai embora, mas às vezes ele não vai. Dos quase 1.200 tripulantes a bordo, apenas 316 homens foram resgatados com vida. Pelo menos, nós entregamos a bomba. Infelizmente, Robert Shaw faleceu apenas 3 anos após o lançamento de Tubarão. Adaptar a história de Tubarão do livro para as telas se provaria uma árdua tarefa. A decisão de filmar em mar aberto trouxe um realismo inédito para o filme, mas quase destruiu a produção. A proposta inicial da Universal Pictures era realizar as filmagens num tanque construído em estúdio, mas Spielberg insistiu em levar as gravações para o oceano e se posicionou de forma irredutível. Se não fosse no mar, ele não faria o filme. Filmes aquáticos normalmente eram feitos em tanques ou estúdios. E o Steven e eu vimos alguns desses filmes, e ele foi muito firme sobre isso. Nós iríamos para o mar e filmar com um tubarão em tamanho real, porque as miniaturas daquela época simplesmente não funcionavam na água. Tudo aquilo, do ponto de vista de produção, era completamente impossível. Com a decisão tomada, a equipe precisava encontrar a locação perfeita para representar a fictícia ilha de Emmett. O elenco e a equipe de Tubarão desembarcaram em Martha's Vineyard, uma ilha localizada a cerca de 32 quilômetros da costa de Massachusetts.
Todos os dias, balsas transportavam toneladas de equipamentos para o meio do oceano, mas as condições do mar tornavam as gravações extremamente imprevisíveis. As variações das correntes marítimas atrasavam constantemente a produção, e a equipe precisava esperar que embarcações indesejadas que surgiam em cena desaparecessem do horizonte antes de continuar filmando, já que a ideia era transmitir o isolamento dos personagens em meio ao oceano. Guys, we can't shoot right now. Hold on. Hoje seria muito fácil. Hoje você removeria os barcos digitalmente. Mas não tínhamos essa tecnologia. O Orca, barco de pesca do Capitão Quint, se tornaria a principal locação da produção na metade final do filme. E, em determinado momento, ele chegou a afundar antes da filmagem da última cena. Receberam uma ligação desesperada do assistente de direção, dizendo: "Parece que o Orca está afundando." O barco estava descendo como uma pedra. E afundou. Os atores estavam nadando para se salvar. Ninguém se feriu, e o barco conseguiu ser levado em segurança até a praia. Nós estamos lidando com uma máquina perfeita, uma máquina de comer. As filmagens avançavam e tudo parecia pronto para rodar as cenas com o personagem título do filme. Mas havia apenas um pequeno detalhe: o próprio tubarão. O diretor de arte, Joe Alves, havia sido contratado meses antes para começar a projetar o animatrônico. Mas aquele seria um desafio de produção sem precedentes. Tubarão era visto apenas como um filme de terror de baixo orçamento, e ninguém nunca tinha feito um monstro de 8 metros. Alves não conseguiu encontrar nenhum estúdio disposto a construir o mecanismo. Então, recorreu a Robert Metty, o veterano técnico de efeitos especiais responsável pela lula gigante de 20.000 léguas submarinas. O tubarão animatrônico era fixado a um enorme braço mecânico submerso, conectado a uma plataforma móvel que deslizava sobre trilhos instalados no fundo do mar. Todo o sistema era acionado remotamente por meio de alavancas que eram conectadas por mangueiras de ar comprimido ao mecanismo embaixo d'água, permitindo controlar os movimentos do tubarão. Enquanto a equipe operava o animatrônico da superfície, mergulhadores filmavam as cenas submarinas ao redor da estrutura e outra câmera registrava tudo a partir de uma balsa na superfície. Na verdade, não existia apenas um tubarão mecânico, mas 3 modelos diferentes. Como as laterais precisavam permanecer abertas para permitir a passagem dos cabos e mecanismos internos, foram construídas versões específicas do animatrônico para serem filmadas apenas pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Tinha uns 10 ou 12 caras puxando várias alavancas. Eventualmente, o tubarão ganharia o apelido de Bruce, dado a Spielberg em homenagem a seu advogado Bruce Raymer, por motivos não muito bem explicados. Eu batizei o tubarão com o nome do meu advogado Bruce. Ele ainda é meu advogado, por sinal. Tenho 7 metros. Tenho 8. E 3 toneladas. Embora o boneco em si pesasse pouco mais de 1 tonelada, o conjunto completo com o trenó submarino chegava a quase 3 toneladas. O corpo era feito de fibra de vidro, com pintura acrílica em acabamento de uretano, dentes e olhos de acrílico, além de uma estrutura interna de aço que acomodava os circuitos elétricos. Nos testes realizados em Água Doce, na Califórnia, todos os sistemas pareciam funcionar perfeitamente, mas quando o equipamento chegou ao mar, a água salgada começou a destruir os componentes internos. O tubarão não funcionava porque ele havia sido projetado e construído numa costa, testado em água doce, e precisava operar corretamente na água do mar. E a água salgada corroeu tudo: as conexões, os tubos. A equipe foi obrigada a praticamente reconstruir todo o sistema, substituindo os mecanismos elétricos por controles pneumáticos movidos a ar comprimido. Tínhamos que entrar, soldar de novo, remendar, parafusar, reconstruir, tudo o que fosse necessário. E mesmo após as modificações, os problemas continuavam diariamente. Todos os dias, o tubarão apresentava defeito. Algo sempre dava errado. Era um pesadelo. Os constantes problemas técnicos obrigaram Spielberg a improvisar durante praticamente toda a produção. No meu roteiro, o público veria o tubarão atacando e devorando a Chrissy.
O tubarão deveria aparecer muito mais durante o filme inteiro, mas não tive escolha a não ser descobrir uma forma de contar a história sem mostrar o tubarão. O filme ficou mais enxuto, mais cruel e muito mais tenso porque o problema era o tubarão. Então precisei recorrer a técnicas ao estilo Hitchcock para convencer o público de que havia um tubarão na água sem mostrá-lo. Acho que isso melhorou o filme. Joe Alves, então, teve a solução engenhosa de usar objetos para simular a presença do predador, usando pedaços de madeira ou barris amarelos, que supostamente estariam presos ao animal para representar a ameaça, sem precisar mostrar o tubarão diretamente. Usar os barris amarelos para substituir a presença do tubarão permitiu que continuássemos filmando várias sequências. Ou mesmo um pequeno jump scare para insinuar a letalidade do animal assassino. Mas, em determinado momento, a produção chegou a um impasse. Já não tínhamos mais nada para filmar sem precisar mostrar o tubarão. Então saímos para o mar pensando, vamos fazer o que for possível. E naquele dia, o tubarão funcionou. E foi quando filmamos a cena do tubarão surgindo atrás de Roy Scheider, enquanto ele jogava restos de peixe na água. Vamos precisar de um barco maior. Se Tubarão fosse feito em 2005, eu teria ferramentas digitais para mostrar muito mais do tubarão. E, consequentemente, teria estragado muito mais o filme. Se pudéssemos ter feito o tubarão digitalmente, muitos dos elementos maravilhosos do filme jamais teriam existido. Quando o tubarão finalmente começou a funcionar, a produção já estava mais de um mês atrasada. Enquanto os problemas se acumulavam no oceano, os produtores tentavam esconder da Universal Pictures que o orçamento de Tubarão estava prestes a estourar. Acho que tínhamos algo entre 55 e 60 dias de cronograma, mas acabamos levando 157. Cada dia perdido custava dezenas de milhares de dólares. Acho que o orçamento passou de 4 milhões para 14 milhões de dólares. Após 3 meses de gravações, o filme já deveria estar concluído, mas a equipe mal havia conseguido terminar metade das cenas previstas, e a produção começava a sair completamente do controle. Todos os dias durante as filmagens, ficavam me perguntando quando vamos terminar o filme. Será que tem alguma sugestão melhor? Eu não sei. Não sei quando vamos terminar o filme. Eles começaram as gravações de Tubarão sem um roteiro, sem um elenco e sem um tubarão. Foi a produção mais difícil da minha vida. Eu sonhava com aquilo à noite, acordava com o estômago embrulhado, sentia que estava no olho do furacão. Tudo caía em cima de mim. Ele era ameaçado de demissão diariamente. Foi a coisa mais difícil que já vivenciei. Ainda tenho pesadelos com isso. Após meses de sofrimento, as filmagens em mar aberto finalmente chegaram ao fim. Mas Spielberg ainda precisava concluir algumas das últimas cenas subaquáticas. Diferente das sequências no oceano, que exigiam um horizonte visível ao fundo, essas cenas poderiam ser gravadas num tanque de estúdio. Mas havia outro problema. Spielberg queria utilizar imagens reais de tubarões para mesclar com os takes do animatrônico. O desafio era que os tubarões brancos reais usados nas filmagens não chegavam nem perto do tamanho do animal retratado no filme. Enquanto o tubarão mecânico media cerca de 8 metros, os animais reais tinham pouco menos de 5. Para criar a ilusão de escala, a equipe decidiu reduzir proporcionalmente o tamanho da gaiola utilizada nas cenas. Nós imaginamos que se conseguíssemos tubarões de quase 5 metros e reduzíssemos a gaiola para algo como 3/4 do tamanho original e usando uma pessoa pequena, teríamos a impressão de um tubarão de 7 ou 8 metros. A produção tentou utilizar um manequim em miniatura para reforçar a sensação de escala, mas o resultado não pareceu convincente diante das câmeras. Então, a tentativa seguinte foi usar um dublê de baixa estatura dentro da gaiola. Só que um acidente inesperado transformou a cena em caos.
Momentos antes do primeiro take, um tubarão branco verdadeiro ficou preso nos cabos da estrutura e praticamente destruiu a jaula, fazendo com que o dublê desistisse de gravar a cena. A solução, então, foi gravar num tanque construído em estúdio, utilizando o tubarão mecânico Bruce e um dublê de Richard Dreyfuss. Tão icônica quanto a própria criatura era a trilha sonora minimalista composta pelo maestro John Williams, que acabaria se tornando um dos elementos mais importantes de Tubarão. Lembro do primeiro dia em que toquei a música pro Steven. Toquei apenas uma oitava de Mi no piano, depois Mi e Fá repetidamente, acelerando o ritmo. E ele achou que não ia funcionar porque parecia simples demais. O tema era uma representação tão poderosa do tubarão que salvou inúmeras cenas. Quando não dava para mostrar o tubarão, apontávamos a câmera para o mar, colocávamos a música e o público gritava. O design do pôster sempre foi uma parte essencial da divulgação de um filme, e a arte que acabaria se transformando na marca registrada de Tubarão nasceu originalmente na capa da edição de bolso do romance, e o responsável pela imagem foi o ilustrador Roger Castell. Sentiram que a capa original não funcionaria para a edição de bolso. Daí fiz um rascunho rápido e eles gostaram. Pediram apenas que o tubarão fosse mais realista e muito maior. Fui ao Museu de História Natural com minha câmera, tirei algumas fotos de tubarões como referência e foi daí que surgiu o conceito. Lançado em junho de 1975, com um orçamento estimado em cerca de 9 milhões de dólares, valores bem modestos para os padrões atuais, Tubarão arrecadou aproximadamente $500 milhão ao redor do mundo ao longo dos anos, incluindo relançamentos, além de gerar cerca de 40 milhões de dólares em vendas de mídia física nos anos seguintes. Sem trocadilhos, Tubarão foi um verdadeiro divisor de águas na indústria. Pela primeira vez, um estúdio havia investido massivamente em publicidade televisiva nos dias que antecederam a estreia de um filme, e essa campanha ajudou a transformar Tubarão num fenômeno cultural imediato, formando filas gigantescas nos cinemas durante todo o verão de 1975. E quanto mais o filme era exibido, mais público ele atraía, impulsionado principalmente pela forte propaganda boca a boca das plateias impressionadas. Após 11 semanas em cartaz, Tubarão ultrapassou o Poderoso Chefão e se tornou a maior bilheteria da história do cinema até aquele momento, sendo considerado o primeiro blockbuster da história. And the winner is John Williams the Jaws. Tubarão também recebeu reconhecimento técnico, sendo indicado ao Oscar nas categorias de Melhor Filme, Melhor Trilha Sonora para John Williams, Melhor Som e Melhor Montagem para Verna Fields. Montagem essa ainda realizada de maneira praticamente artesanal, utilizando uma tradicional moviola. Apesar do enorme sucesso comercial e da aclamação da crítica, a obra não levou o prêmio de melhor filme, e numa das maiores injustiças da premiação, Spielberg sequer foi indicado na categoria de melhor diretor. Mesmo com a desfeita da academia, o filme consolidou definitivamente a carreira de Spielberg, transformando o jovem prodígio num dos diretores mais importantes de Hollywood nas décadas seguintes. Sorri, filho da mãe! Já o tubarão Bruce acabou sobrevivendo. Bom, pelo menos um dos modelos. Décadas depois, ele foi restaurado pelo artista de efeitos especiais Greg Nicotero e colocado em exibição permanente no Museu da Academia de Cinema, em Los Angeles. Mas a popularidade de Tubarão também trouxe consequências negativas para a imagem dos tubarões. O filme ajudou a transformar o tubarão branco num símbolo de medo para os banhistas e incentivou durante anos a vilanização do animal. E esse estigma acabou impulsionando o aumento da pesca predatória da espécie nas décadas seguintes. Esse tubarão engole você.
Mas o verdadeiro e maior legado cinematográfico de Tubarão talvez esteja justamente na superação de suas limitações. Foi a impossibilidade de mostrar um monstro o tempo inteiro que obrigou Spielberg a construir o suspense através da sugestão, da trilha sonora, da montagem e da imaginação do público. E, ironicamente, o fracasso do Tubarão Mecânico acabou transformando o filme numa das experiências mais tensas, claustrofóbicas e influentes da história do cinema. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!